Imagine que cada pessoa que cruza seu caminho não está aí por acaso, mas é parte de um plano divino. Será que Deus está te guiando para alguém que Ele escolheu para você? Você já se perguntou por que certas pessoas aparecem em sua vida? E se eu te dissesse que cada encontro, cada relacionamento tem um propósito divino? A Bíblia nos diz em Provérbios 16, verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa poderosa verdade nos lembra que não estamos sozinhos em nossos caminhos, nem em nossas decisões. Se hoje alguém entra em sua vida, é porque Deus tem algo maior preparado para você, um plano que vai além do que você poderia imaginar. Hoje, veremos como entender esses sinais divinos e descobrir por que em momentos específicos Deus quer que você esteja com alguém. Não é por acaso, mas por sua vontade. Você está pronto para conhecer como esse plano de Deus pode transformar sua vida? Antes de começarmos, deixe nos comentários se você acredita que Deus tem um plano para suas relações. E inscreva-se para mais mensagens inspiradoras. Em nossas vidas, há momentos que nos fazem questionar se realmente estamos sozinhos em nossos caminhos. Encontramos pessoas, criamos vínculos e, em algumas ocasiões, nos perguntamos por que agora? Talvez seja uma nova amizade que surge inesperadamente ou um relacionamento que começa a florescer. Depois de uma longa espera, talvez até de forma misteriosa, algumas pessoas parecem aparecer nos momentos mais sombrios de nossa vida, exatamente quando mais precisamos de apoio ou orientação. Mas e se eu te dissesse que cada um desses encontros não é uma coincidência, mas parte do plano perfeito de Deus para a sua vida? A Bíblia nos lembra em Provérbios 16, verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa verdade profunda é um convite para confiar que, apesar de nossas decisões e pensamentos, Deus está guiando cada um de nossos passos. Gostaríamos de pensar que somos nós que controlamos as relações que fazem parte de nossa vida. No entanto, o que nem sempre vemos é que essas pessoas que chegam até nós, ou as circunstâncias que nos levam a elas, estão perfeitamente alinhadas com um propósito divino muito maior. Quantas vezes, ao olhar para trás, percebemos que as relações mais significativas não foram aquelas que escolhemos levianamente, mas as que Deus colocou em nosso caminho, quando mais precisávamos? Considere o exemplo de Ruth e Noemi. Em um tempo de dor e sofrimento, quando a vida de Ruth parecia marcada pela tragédia, ela se encontrou com Noemi, sua sogra, que a guiaria rumo ao plano divino que Deus tinha reservado para ela. Ruth poderia ter ficado em sua terra natal ou retornado à sua família, mas escolheu permanecer com Noemi, seguindo não apenas seu coração, mas também o que Deus havia colocado em seu caminho. Sua decisão a levou a fazer parte da linhagem de Davi e, mais importante ainda, da linhagem de Jesus Cristo. Ruth não podia ver esse futuro quando decidiu ficar, mas Deus, em sua perfeita sabedoria, havia orquestrado esse encontro divino. É assim que funcionam os planos de Deus. Nem sempre os entendemos no momento, mas cada encontro, cada pessoa, cada relacionamento tem uma razão de ser. Cada vez que nos cruzamos com alguém, mesmo de forma casual, não estamos simplesmente tropeçando em uma coincidência. Estamos dando um passo no caminho que Deus projetou para nós. Às vezes,
Esse caminho nos leva às pessoas que precisamos para nossa cura, para nosso crescimento espiritual, ou até mesmo para aprender uma lição que mudará nossa vida para sempre. Jesus, em sua vida e ministério, nos mostrou como os encontros divinos não são acidentais. Em João 4, verso 7, chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Quando Jesus encontra a mulher samaritana junto ao poço, ele não apenas sacia sua sede física, mas oferece a ela água viva, um presente que transformará a sua vida. Jesus não estava ali por acaso. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Sabia que aquela mulher, rejeitada por muitos, era uma alma sedenta que precisava experimentar o amor e a verdade de Deus. Seu encontro com ela não apenas mudou a vida dela, mas transformou toda a sua comunidade. Se Jesus não tivesse chegado ali, naquele momento preciso, ela não teria tido a oportunidade de ouvir a mensagem que mudaria seu destino eterno. É assim que muitas vezes os encontros divinos têm um propósito muito além do que podemos imaginar. Talvez não entendamos por que conhecemos certas pessoas ou porque alguns vínculos parecem destinados a durar. Mas tudo tem um propósito no plano perfeito de Deus. Talvez como a mulher samaritana, nossa vida mude ao nos cruzarmos com alguém que tenha resposta para nossas perguntas mais profundas. Ou que, como Ruth, tem uma missão que não podemos ver naquele momento, mas que Deus já estabeleceu. Em cada relacionamento, Deus está trabalhando em nós e através de nós. Ele está nos ensinando a amar, a perdoar, a ser pacientes e a depender mais dele. Não há pessoa que chegue à sua vida por acaso. Cada relacionamento tem uma lição divina para te ensinar. Alguns relacionamentos te impulsionam a crescer em sua fé, enquanto outros te levam à maturidade emocional. Alguns são difíceis, outros te desafiam a superar seus próprios medos, e alguns simplesmente te proporcionam paz e consolo nos momentos mais sombrios. Curtiu o tema? Comente "Deus é fiel" e clique no like para apoiar. Fique até o final. Tem uma surpresa especial esperando por você. Considere também o caso de José, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. José não podia compreender naquele momento o que Deus estava fazendo através de seu sofrimento. Mas quando se reencontra com seus irmãos, anos depois, ele percebe que tudo o que viveu, todas aquelas traições e provações, fazia parte de um plano divino maior para salvar sua família e muitas outras nações da fome. Em Gênesis 5, verso 20, José diz a seus irmãos: "Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida." O que parecia um encontro fortuito, uma série de eventos desafortunados, era, na verdade, o caminho de Deus para um propósito muito maior. É assim que Deus gerencia nossas relações, de maneiras que não podemos compreender imediatamente. Às vezes, as provações em um relacionamento ou a dificuldade em um encontro são exatamente o que precisamos para estar mais próximos da vontade divina. Como Paulo nos ensina em Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada relacionamento, seja bom ou difícil,
É uma oportunidade para que Deus trabalhe em nós e para nós. Quando olhamos para nossas vidas, e especialmente para nossas relações, devemos lembrar que não estamos sozinhos nesse caminho. Deus está presente em cada passo, guiando nossos corações, direcionando nossas decisões. Se algo chegou à sua vida, seja um relacionamento, uma amizade ou até mesmo um desafio, é porque Deus permitiu por uma razão. E embora às vezes não vejamos imediatamente o propósito, devemos confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo. A chave aqui é nos abrirmos aos sinais divinos. É fácil pensar que tudo está sob nosso controle, mas a verdadeira sabedoria está em reconhecer que cada encontro tem um propósito. Como nos lembra a Isaías 55, verses 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que para nós pode parecer um acidente ou uma coincidência para Deus, é um plano perfeitamente orquestrado. Portanto, se você está passando por um encontro significativo em sua vida, não o tome levianamente. Se essa pessoa chegou à sua vida neste momento específico, é porque Deus está guiando esse relacionamento não apenas para o seu bem, mas para a sua glória. Mantenha-se alerta, porque as oportunidades divinas nem sempre se apresentam da forma que esperamos. Deus pode estar usando você ou essa pessoa para algo muito maior do que você poderia imaginar. No final do dia, cada relacionamento que Deus coloca em sua vida tem um propósito divino. Através das pessoas que Ele põe em seu caminho, Ele te ensina, te molda e te aproxima mais da sua vontade. Não importa se o relacionamento é fácil ou difícil, se é breve ou duradouro. O que importa é que quando Deus quer te ver com alguém, Ele o faz com um propósito eterno em mente. E se estivermos dispostos a seguir sua direção, veremos como seu plano se desdobra muito além do que poderíamos ter sonhado. Cada dia estamos rodeados de sinais que, se prestarmos atenção, nos revelam o propósito divino em nossas relações. Deus não apenas nos guia por meio de grandes revelações ou milagres, mas também através das circunstâncias cotidianas e, especialmente, através das pessoas que coloca em nosso caminho. A chave está em aprender a discernir a vontade de Deus e estar atentos a esses sinais sutis, mas claros, que Ele nos envia. O apóstolo Paulo nos instrui em Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse versículo nos revela que o Espírito Santo é nosso guia em todos os aspectos de nossa vida, incluindo nossas relações. À medida que aprofundamos nossa relação com Deus e buscamos sua vontade em nossas decisões, podemos aprender a reconhecer sua voz, mesmo quando Ele fala através dos encontros e das pessoas que coloca em nosso caminho. Os sinais divinos nem sempre são barulhentos ou evidentes à primeira vista. Muitas vezes, eles se manifestam em momentos de paz interior, em pensamentos que não havíamos considerado antes, ou naquela sensação de que algo está alinhado de maneira perfeita, sem que tenhamos feito muito esforço
para que assim fosse. Deus não precisa nos fazer esperar muito para que seu propósito se cumpra, mas Ele espera que estejamos dispostos a ouvir e agir conforme o que Ele nos indica. Quer saber como Deus guia seus encontros? Deixe um coração nos comentários. Inscreva-se. Não perca o final emocionante deste vídeo. Na vida de Elias, um profeta muito próximo de Deus, encontramos um claro exemplo de como reconhecer os sinais divinos. Em 1 Kings 19, verso 12, Elias busca a presença de Deus em um monte, mas o que recebe não é o vento forte, nem o terremoto, mas o sussurro suave de Deus. Às vezes, os sinais de Deus não são os que esperamos. Eles não se apresentam de maneira dramática ou controlável, mas como algo tranquilo, porém profundo. Deus usou esse pequeno sussurro para guiar Elias ao próximo passo em sua missão. Da mesma forma, em nossas relações, nem sempre precisaremos de uma voz audível ou de um milagre para entender se alguém está destinado a estar em nossa vida. Às vezes, é na quietude, na paz do coração, que Deus nos revela seu propósito. Em Filipenses 4, verso 7, a Bíblia nos ensina que quando Deus está no controle de nossas vidas, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias nem das emoções flutuantes. É uma paz profunda que só pode vir de Deus. Quando experimentamos essa paz, ao nos aproximarmos de uma pessoa, quando sentimos que, embora não entendamos tudo o que está acontecendo, tudo parece estar se encaixando perfeitamente. Isso é um sinal claro de que esse relacionamento é parte do plano divino. A paz é o primeiro testemunho da presença de Deus em nossas relações. E quando Ele quer te ver com alguém, essa paz é o marco que te dá segurança para continuar. Outro sinal importante de que um relacionamento é guiado por Deus é o senso de crescimento espiritual e emocional que surge ao estar perto dessa pessoa. Quando Deus nos guia para alguém, sempre há um propósito por trás. O plano divino não é apenas que estejamos acompanhados, mas que através desse relacionamento possamos amadurecer, fortalecer nossa fé e aprender novas lições que nos aproximem mais dele. Em Provérbios 27, verso 17, se nos diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem no seu trato com o homem. As relações divinas nos fazem crescer, nos moldam e nos ensinam. Se você se encontra rodeado de pessoas que te motivam a orar mais, a confiar mais em Deus, a viver de acordo com sua palavra, então pode estar seguro de que essas pessoas são o sinal claro de que Deus te está guiando através delas. Às vezes, as relações nos desafiam a ser melhores, a ser mais humildes, a ser mais compassivos. Isso é um reflexo do trabalho que Deus está fazendo em nós e através de nós. Por outro lado, o discernimento espiritual também nos permite identificar se um relacionamento não está alinhado com o propósito divino. Nem todas as pessoas que encontramos na vida têm a missão de nos acompanhar em nosso caminho rumo à vontade de Deus.
Em alguns casos, os sinais nos mostram que um relacionamento deve ser deixado de lado, não porque seja maligno, mas porque não é o que Deus planejou para nós naquele momento. Em 2 Coríntios 6, verso 14, Paulo nos adverte: não vos unais em jugo desigual com os incrédulos. Isso não significa que devemos rejeitar aqueles que não compartilham nossa fé, mas nos convida a refletir sobre as relações que têm o potencial de nos afastar de Deus e de seu propósito para nós. Por essa razão, o discernimento espiritual é vital. Através da oração, podemos pedir a Deus que nos mostre as intenções por trás de um relacionamento. Podemos confiar que Ele nos ajudará a ver se essa pessoa está alinhada com sua vontade para nossa vida. Os sinais divinos, nesse sentido, se manifestarão em formas sutis, mas consistentes, que nos guiarão para o que é melhor para nós e para nossa relação com Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus é especialista em guiar seu povo através de sinais. Em Gênesis 24, verso 27, vemos como Eliezer, o servo de Abraão, busca a esposa para Isaque. Ele ora a Deus e pede um sinal claro para identificar a mulher certa. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos irmãos de meu senhor. Essa história nos mostra que, assim como Eliezer, podemos confiar que Deus responderá a nossas orações com sinais claros e específicos quando buscamos sua vontade em nossas relações. Não temos que viver na incerteza. Podemos pedir a Deus que nos mostre a verdade, e Ele será fiel para nos guiar. Deus é um Deus de detalhes. Ele conhece nossos corações, nossos desejos e nossas necessidades. E quando nos dirigimos a Ele em oração, pedindo sabedoria sobre um relacionamento, Ele responderá. Os sinais de Deus frequentemente se apresentam na forma de uma compreensão mais profunda, uma paz inexplicável, ou até mesmo uma mudança nas circunstâncias que nos leva a uma pessoa ou nos afasta dela. Sempre podemos confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não entendemos tudo que está acontecendo. Se você sente que Deus está falando com você hoje, comente amém. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Vamos espalhar essa mensagem. Em resumo, reconhecer os sinais divinos em nossas relações é uma habilidade que se desenvolve à medida que crescemos em nossa relação com Deus. Ele nos guia através de seu Espírito, nos dá paz no coração e nos mostra o caminho correto. Se você se encontra com alguém em sua vida que te leva mais perto dele, que te faz crescer em sua fé e em seu caráter, pode estar seguro de que esse relacionamento tem um propósito divino. Por outro lado, se você se encontra se afastando de Deus, ou se a paz que um relacionamento te oferece começa a desaparecer, isso também é um sinal de que talvez você deva reconsiderar essa conexão. Quando Deus quer te ver com alguém, Ele o faz de maneira clara, mas requer que estejamos atentos aos sinais que Ele nos envia. Ele nos guia com amor e cuidado. A chave é estar dispostos a ouvir e seguir sua vontade com fé. Ele tem um plano perfeito para nossas vidas e para nossas relações.
E somente ao buscá-lo e confiar nele, poderemos ver como esse plano divino se desdobra. Quando nos detemos para refletir sobre o amor de Deus, frequentemente pensamos em seu amor incondicional e perfeito. Esse amor que não conhece limites e que nos foi dado sem merecimento. Esse amor tão profundo e transformador não apenas nos tocou de maneira individual, mas também se reflete em nossas relações com os outros. Deus não apenas nos ama diretamente, Ele também utiliza as pessoas que coloca em nossas vidas para nos mostrar seu amor de forma tangível e próxima. As relações, então, não são apenas interações humanas, são oportunidades divinas para ver o rosto de Deus naqueles com quem nos encontramos. Em 1 João 4, verso 12, a Escritura nos lembra: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Esse versículo nos ensina que o amor de Deus não é algo abstrato, distante ou apenas espiritual. O amor de Deus se manifesta de maneira prática e real quando vemos refletido nos outros. Cada relação que Deus permite em nossa vida tem o potencial de ser um canal através do qual podemos experimentar seu amor. Cada vez que alguém nos oferece compaixão, perdão, apoio ou compreensão, estamos vendo uma expressão da graça de Deus. Quando Deus quer que estejamos com alguém, Ele não está apenas criando um relacionamento, está criando um meio para que seu amor flua de uma pessoa para outra. Esse amor refletido através dos outros nem sempre se mostra de maneira perfeita ou sem falhas humanas, mas sempre há uma centelha do divino em cada ação de amor genuíno. Ao longo das Escrituras, vemos como as pessoas foram usadas para refletir o amor de Deus, mesmo lidando com suas próprias imperfeições e dificuldades. Jesus nos ensinou esse princípio quando disse em João 15, verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Seu amor é o modelo perfeito e nos chama a refletir esse amor em nossas relações com os outros. Cada ato de bondade, cada sacrifício, cada momento de paciência com alguém que nos rodeia é um reflexo desse amor divino que Ele deseja que compartilhemos. Quando alguém chega à nossa vida e essa pessoa nos mostra um amor que nos edifica, nos sustenta e nos aproxima mais de Deus, podemos ver nela a mão de Deus trabalhando. A Escritura nos ensina em Mateus 25, verso 40, em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus nos mostra que ao servir aos outros, ao amá-los, ao cuidá-los, não estamos apenas cumprindo um mandato humano. Estamos, na verdade, refletindo o seu amor por nós. Quando alguém se aproxima de você em amor, é como se fosse o próprio Deus se apresentando diante de você, não de forma visível, mas através da pessoa que Ele colocou em sua vida. Tomemos, por exemplo, a história de Ruth e Noemi. A relação entre essas duas mulheres é um exemplo claro de como Deus usa o amor de uma para edificar a outra. Quando Noemi, a sogra de Ruth, enfrentava a perda de seu esposo e filhos, Ruth se mostrou completamente leal, escolhendo permanecer ao lado de Noemi, apesar das dificuldades. Em Ruth 1, versos 16 e 17,
Ruth diz: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares ali, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Esse ato de amor não apenas refletia a devoção humana, mas se tornava um meio através do qual o amor de Deus fluía. Ruth se entregou à sua sogra com um amor genuíno. E através desse amor, Deus cumpriu seu propósito na vida de ambas. Às vezes, o amor divino se reflete não apenas em atos de sacrifício, mas também na forma como uma pessoa nos ajuda a ver as coisas de uma nova perspectiva. As pessoas que Deus coloca em nossa vida têm o dom de nos ajudar a ver o mundo com olhos diferentes, mais próximos dos olhos de Deus. Quando alguém te escuta com atenção, te entende em seus momentos mais difíceis ou te encoraja em seu caminhar com Deus, está sendo um reflexo do amor que Deus tem por você. Em 2 Coríntios 1, verso 4. Paulo nos lembra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. As pessoas que nos consolam, que nos oferecem consolo em meio às nossas lutas, estão sendo instrumentos desse consolo divino. São canais da paz e do amor de Deus. Antes de tudo, clique no like. Se você confia no plano de Deus, inscreva-se, fique até o fim, porque há uma revelação incrível te esperando. Não apenas as relações próximas, como as de amigos ou familiares, refletem o amor de Deus, mas também aquelas que nos desafiam a crescer em nosso caráter e fé. Deus, através das pessoas que coloca em nossas vidas, nos chama constantemente a amar de maneira mais profunda, a perdoar de maneira mais completa, a ser pacientes de maneira mais constante. Cada vez que temos a oportunidade de mostrar o amor de Deus a alguém, estamos sendo transformados mais à sua imagem. Em Colossenses 3, versos 12-14, Paulo nos exorta: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E acima de todas estas coisas, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Esse amor não é superficial, mas é o amor que vem do fundo do nosso ser, aquele que reflete o caráter de Cristo em nós. Quando Deus quer te ver com alguém, não é apenas para preencher um vazio em sua vida, mas para te mostrar uma versão mais plena de seu amor. Esse relacionamento, seja de amizade, parceria ou até mesmo mentoria, se torna um espaço onde podemos aprender a amar como Deus ama. É através das interações com os outros que somos moldados no caráter de Cristo. Porque apesar de nossas imperfeições, seu amor está sempre presente para nos guiar, ensinar e transformar. O amor de Deus é muito maior que qualquer amor humano. É um amor que vai além das emoções e das circunstâncias. Um amor que perdoa,
restaura, edifica, leva à reconciliação e ao perdão. Quando Deus quer te ver com alguém, essa pessoa se torna um reflexo desse amor perfeito, um veículo que te ajuda a entender melhor o que significa viver à altura do chamado divino. Não se trata apenas da relação em si, mas de como, através dessa relação, Deus está trabalhando em você e na outra pessoa. Esse amor em nossas relações diárias, em cada ato de amor, cada gesto de bondade, cada momento de sacrifício, está revelando uma parte do coração de Deus, um coração que nunca falha, que nunca deixa de amar. Quando Deus quer te ver com alguém, esse relacionamento tem o poder de te mostrar o verdadeiro rosto de Deus, não apenas através do que essa pessoa faz por você, mas através de como ela te ajuda a ver e experimentar o amor divino de uma maneira que você não teria imaginado. Cada relação guiada por Deus é um reflexo de seu amor, e cada encontro tem o potencial de te aproximar mais dele, enquanto você aprende a amar como ele ama. Isso é o que significa caminhar juntos como parte do plano divino em um relacionamento que não apenas nos edifica, mas também nos faz ser mais semelhantes ao coração de Cristo. Ao olhar para nossas vidas, frequentemente nos detemos para refletir sobre as pessoas que passaram por elas. Algumas ficam, outras vão, e muitas vezes não entendemos por que se cruzaram em nosso caminho. No entanto, o que nem sempre vemos de imediato é que cada uma dessas relações, embora nem sempre compreendamos sua razão, está desenhada por Deus para algo muito maior. Cada pessoa que entra em nossa vida tem um propósito divino, que não envolve apenas nosso bem-estar, mas nosso crescimento pessoal e espiritual. Quando Deus quer te ver com alguém, não é apenas para que você tenha companhia ou companhia temporária. É porque esse relacionamento é parte de seu plano para que você cresça, aprenda e se aproxime mais dele. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, fala sobre como. Como crentes, estamos sendo constantemente moldados por Deus. Em Efésios 4, verso 15, somos lembrados, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E no versículo seguinte, Efésios 4, verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Essa poderosa declaração nos mostra que, como parte do corpo de Cristo, cada um de nós desempenha um papel no crescimento e na edificação mútua. As relações, então, são essenciais para nosso processo de maturação espiritual. Não se trata apenas do que recebemos, mas também do que damos e de como esses intercâmbios nos transformam. Deus não quer apenas nos ver rodeados de pessoas para manter um círculo social, mas sua vontade em nossas vidas está envolvida em cada relação. Através das relações que fazem parte de nossa vida, Ele nos desafia a viver conforme seu propósito. Algumas relações nos ensinam a ser mais pacientes, outras a ser mais compreensivos, e algumas, as mais difíceis, nos ensinam a perdoar de maneira genuína. Nenhuma relação, boa ou má, está isenta desse propósito de crescimento. Deus não desperdiça nenhuma delas. Cada relação tem uma lição
a nos oferecer uma oportunidade para formar o caráter de Cristo em nós. Quando nos deparamos com relações complicadas ou difíceis, é fácil vê-las apenas de uma perspectiva negativa. Nos sentimos frustrados, machucados e muitas vezes desejamos que essas relações se dissolvam o mais rápido possível. No entanto, é importante lembrar que nesses momentos de conflito e tensão, Deus está trabalhando. Em Romanos 8, verso 28, somos assegurados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Embora nossas relações nem sempre sejam fáceis, sempre podemos confiar que Deus está usando cada interação para nosso bem, para nossa santificação, para nos tornar mais como Ele. Ele usa esses momentos de dificuldade para forjar em nós qualidades que só se desenvolvem através da prova e da perseverança. É fácil pensar que o crescimento espiritual só ocorre em momentos de oração profunda ou em estudos bíblicos intensos. No entanto, as relações com todos os seus matizes são um dos terrenos mais férteis para o crescimento espiritual. O Salmo 133, verso 1, nos lembra: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. As relações, quando alinhadas com a vontade de Deus, nos permitem viver em harmonia. E essa harmonia nos edifica como comunidade. Não apenas crescemos individualmente, mas também crescemos como corpo de Cristo através dos outros. Deus revela aspectos de seu caráter que não poderíamos conhecer de outra maneira. Aprendemos a ser mais como Ele, não apenas porque lemos sobre Ele, mas porque o vemos refletido nas vidas daqueles que Ele coloca perto de nós. Algo incrivelmente belo no fato de que, embora sejamos diferentes, podemos crescer juntos no amor e na fé. Cada pessoa que Deus coloca em nossa vida está lá para nos ajudar a descobrir aspectos de nós mesmos que não teríamos conhecido sem sua influência. Através das relações, somos desafiados a ser mais humildes, a reconhecer nossas fraquezas e aprender a depender completamente de Deus. Em Provérbios 27, verso 17, somos lembrados: como o ferro afia o ferro, assim o homem no seu trato com o homem. As interações humanas nos aperfeiçoam, nos refinam. E embora às vezes o processo seja desconfortável, é parte da obra divina que Deus está fazendo em nós. Além disso, quando Deus nos coloca em relações com pessoas que nos desafiam a crescer, Ele está preparando nosso caráter para o que está por vir. Algumas relações, embora difíceis, nos treinam para enfrentar as provações maiores que Ele sabe que virão em nossa vida. Através de cada prova, cada dificuldade, Ele está formando em nós uma fé mais sólida, uma paciência mais profunda e uma humildade mais genuína. Tudo isso, em última instância, nos aproxima mais do seu propósito para nossas vidas. De igual maneira, há relações que nos permitem experimentar a graça de Deus de uma maneira nova e transformadora. Ao interagir com aqueles que nos oferecem sua graça, seu amor incondicional e seu perdão, vemos mais claramente como Deus nos amou e nos perdoou. Essas relações não são apenas para nos dar consolo ou companhia, são ferramentas divinas
para nos ensinar a estender essa mesma graça aos outros. Em Mateus 18, verso 22, Jesus nos ensina que devemos perdoar 70 vezes 7, um lembrete de que o perdão não tem limites. E nossas relações nos permitem colocar isso em prática. Deus nos usa para nos ensinar a amar e perdoar da mesma maneira que Ele nos ama e se perdoa. O crescimento espiritual, através das relações, não se trata apenas de como as pessoas que nos rodeiam nos afetam, mas também de como Deus quer que sejamos uma influência positiva nelas. Quando Deus quer te ver com alguém, não é apenas para que você receba bênçãos e aprendizados, mas também para que você seja um canal de bênção para essa pessoa. A obra de Deus em nossas relações é mútua, e é através da ação do Espírito Santo que podemos ser instrumentos de seu amor e sabedoria na vida dos outros. Em Filipenses 2, verso 4, somos encorajados. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O propósito divino em nossas relações é tanto receber quanto dar, aprender e ensinar, receber amor e oferecê-lo. Cada relação tem a capacidade de nos ensinar algo novo, de nos ajudar a crescer mais perto de Deus. À medida que seguimos sua vontade em nossas relações, seu Espírito nos transforma, nos faz mais como Cristo e nos prepara para os propósitos maiores que Ele reservou para nós. As relações que Deus coloca em nosso caminho não são casualidades. São oportunidades divinas para crescer em sua imagem e ser enviados como instrumentos de seu amor ao mundo. Deus nunca coloca ninguém em nossa vida sem um propósito. Se uma pessoa chegou à sua vida, seja para te ensinar algo para te ajudar a crescer ou para te impulsionar em seu caminhar com Ele, então esse relacionamento tem um propósito além do que você pode ver no momento. Ao nos abrirmos à vontade divina, ao permitir que Deus guie nossos vínculos, nos encontramos não apenas mais próximos dos outros, mas mais próximos dele. Deus não quer apenas que sejamos parte das relações dos outros. Ele também quer que nos tornemos instrumentos de crescimento, edificação e amor para os outros. No caminho da vida, frequentemente nos deparamos com relações que parecem fundamentais para nossa felicidade e bem-estar. Nos apegamos, nos vinculamos e nos convencemos de que essas pessoas estão destinadas a fazer parte de nosso futuro. No entanto, às vezes, por mais que desejemos que um relacionamento continue, Deus nos leva a um ponto de ruptura, onde é necessário soltar aquilo que pensávamos que deveria durar para sempre. Embora essas situações possam ser dolorosas e desorientadoras, é nesses momentos que vemos com maior clareza como o propósito de Deus para nossas vidas é muito maior que qualquer relação temporária. Em Isaías 55, versos 8 e 9, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse versículo nos revela uma das verdades mais profundas. O entendimento humano é limitado. Há momentos em que, embora não compreendamos completamente as razões por trás das dificuldades
ou das separações em nossas vidas, devemos confiar que os planos de Deus são sempre mais sábios e perfeitos que qualquer plano que tenhamos traçado por nossa conta. No início, o ato de soltar pode parecer um sacrifício incompreensível, especialmente quando o que estamos deixando para trás parece ser uma parte fundamental de nossa vida. No entanto, é através desses momentos de perda que Deus nos leva a um lugar de maior compreensão, de maior proximidade com Ele e de crescimento em nossa fé. Nem sempre é fácil reconhecer que algumas relações, embora importantes, não estão alinhadas com o plano divino para nós. Mas nesses momentos, ao tomar a decisão de soltar o que não está na vontade de Deus, abrimos espaço para o que Ele tem preparado. Em Provérbios 3, versos 5 e 6, somos exortados: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A chave desse versículo é a confiança. Deus nem sempre nos pede que entendamos completamente as razões por trás das decisões difíceis que devemos tomar, mas Ele nos chama a confiar em sua sabedoria. O ato de soltar uma relação não é um ato de desespero ou derrota, é um ato de fé, um reconhecimento de que o que Deus tem para nós é melhor. Mesmo quando não podemos ver isso naquele momento, a confiança em seu plano nos permite deixar ir o que não está alinhado com seu propósito para nós, sabendo que o que virá será muito maior e mais glorioso. Na vida de Abraão, encontramos um exemplo claro desse princípio. Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque, o filho que havia sido prometido, o filho que representava o cumprimento da promessa divina para Abraão. Em Gênesis 22, verso 2, Deus lhe diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Esse pedido parecia ir contra tudo que Abraão havia esperado, mas sua fé e obediência a Deus foram tão profundas que, no final, ele confiou que se Deus lhe pedia que soltasse algo tão precioso, era porque algo maior estava a caminho. Deus deteve Abraão no último momento e, em seu lugar, providenciou um sacrifício. Mas, através dessa prova, Abraão aprendeu a confiar no propósito divino, sabendo que, mesmo no mais doloroso, Deus tem um plano maior. O que Abraão pensava que deveria manter Deus, o substituiu por algo ainda maior. Da mesma forma, somos chamados a confiar que Deus tem um propósito além do que podemos ver. As relações que precisamos soltar nem sempre são más. De fato, muitas vezes são boas. No entanto, nem todas as relações estão destinadas a continuar, e nem todas as pessoas que entram em nossa vida estão lá para ficar permanentemente. Às vezes, Deus permite que certas relações cheguem ao fim, porque Ele tem algo melhor preparado para nós, algo que nos levará mais perto de sua vontade para nossas vidas. Em Eclesiastes 13, verso 1, somos lembrados: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. As relações, como tudo na vida, têm seu tempo. E embora nem sempre seja fácil aceitá-lo, devemos confiar que o que Deus permite que se feche é apenas um passo em direção
ao que Ele quer que vivamos. É crucial reconhecer que o ato de soltar não significa perder. Pelo contrário, ao liberar o que não está alinhado com o propósito de Deus, abrimos espaço para o que Ele quer fazer em nossas vidas. O Salmo 34, verso 18, nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando deixamos ir o que nos dói, quando confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós, Ele se aproxima ainda mais de nós, curando nossos corações quebrantados e enchendo-nos de paz. A dor da separação ou da perda, embora real, se torna uma oportunidade para experimentar o consolo divino na vida cristã. É fundamental que aprendamos a discernir quando uma relação deve ser deixada de lado. Em 2 Coríntios 6, verso 14, Paulo nos aconselha: não vos unais em jugo desigual com os incrédulos. Essa advertência nos lembra que, em algumas ocasiões, as relações, mesmo aquelas que parecem promissoras, não estão alinhadas com a vontade de Deus para nós. O jugo desigual é um exemplo claro de como as relações que não estão sob o governo de Deus podem nos desviar de seu caminho. Embora a separação possa ser dolorosa, não há maior paz do que aquela que provém de viver conforme a vontade de Deus. Ao soltar o que não está em seu plano, não apenas nos alinhamos com Ele, mas também abrimos a porta para que Ele nos guie para relações que nos fortaleçam espiritualmente e nos ajudem a cumprir seu propósito. É importante entender que o processo de soltar não é um fracasso, mas um ato de obediência. Em Filipenses 3, versos 13 e 14, Paulo nos fala da importância de seguir em frente, deixando para trás o que já passou. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo nos lembra que, embora o processo de soltar possa ser doloroso e desafiador, é necessário para que possamos seguir adiante no propósito de Deus. Devemos aprender a soltar o que nos impede de avançar e nos estender para o que Ele tem para nós no futuro. Em conclusão, quando Deus quer te ver com alguém, nem sempre significa que esse relacionamento será permanente. Às vezes, Ele permite que certas relações cheguem ao fim porque tem algo melhor preparado para você. O ato de soltar é um ato de fé, uma declaração de confiança de que os caminhos de Deus são mais altos e sábios que os nossos. Embora o processo de soltar possa ser doloroso, é uma porta para o crescimento espiritual e a maturidade. Ao confiar no propósito divino, encontramos consolo, paz e a segurança de que Deus sempre tem o melhor para nós. A obediência ao chamado de soltar não apenas nos liberta do que não está alinhado com seu plano, mas nos prepara para o que Ele reservou para nosso futuro. Na vida cristã, a oração é a ponte que nos conecta diretamente com a vontade de Deus. Não se trata apenas de falar com Deus sobre nossas necessidades ou preocupações, mas de abrir nossos corações à sua direção, ao seu propósito e ao seu plano, em tudo o que fazemos, especialmente nas relações. A oração é o meio através do qual
discernimos a vontade de Deus. Através da oração, não apenas pedimos por nossas necessidades ou desejos, mas buscamos nos alinhar com os planos divinos que Ele tem para nossa vida e nossas relações. A oração é uma ferramenta poderosa que nos permite manter uma conexão constante com Deus. Em Filipenses 4, versos 6 e 7, somos exortados: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa exortação nos lembra que, através da oração, não apenas podemos apresentar nossos pedidos a Deus, mas Ele nos dá a paz para confiar que sua resposta será sempre a melhor para nós mesmos quando não entendemos por que algumas relações estão avançando ou retrocedendo. É importante entender que a oração não é apenas um ato de pedir algo a Deus, é, acima de tudo, um ato de rendição. Em Mateus 6, verso 10, Jesus ensina seus discípulos a orar, dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim, na terra como no céu. Essa oração não apenas expressa nosso desejo de que Deus intervenha em nossas vidas, mas também implica uma entrega total à sua vontade. Em nossas relações, a oração deve ser uma entrega constante de nossos desejos e expectativas à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, estamos tão focados em encontrar a pessoa certa ou em manter uma relação que acreditamos que deve durar para sempre, que esquecemos de perguntar a Deus qual é o seu plano para esse relacionamento. Nem todos os encontros e relações em nossa vida estão destinados a ser permanentes. Algumas pessoas entram em nossa vida para nos ensinar lições importantes, enquanto outras estão lá para nos acompanhar em um momento específico de nossa jornada. Por isso, a oração se torna uma ferramenta indispensável para discernir se uma relação está alinhada com os propósitos de Deus ou se, pelo contrário, é o momento de deixá-la ir. Em James 1, verso 5, somos lembrados: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Esse versículo sublinha um princípio fundamental em nossa vida cristã. Quando precisamos de sabedoria, podemos recorrer a Deus em oração, com a confiança de que Ele nos dará a direção certa. No contexto de nossas relações, a sabedoria divina é essencial. Somente Deus conhece os corações das pessoas e sabe do que realmente precisamos em um parceiro, um amigo ou um companheiro de vida. Através da oração, podemos obter a sabedoria para tomar decisões que honrem a Deus e nos conduzam pelo caminho que Ele preparou para nós. A oração também nos permite ter uma perspectiva divina sobre as relações. Muitas vezes, nossa visão humana é limitada por nossas emoções e desejos. Cremos que algo funcione de determinada maneira e nossas expectativas obscurecem nossa capacidade de ver a realidade do que Deus está fazendo. Em Isaías 55, verso 8, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos,
os meus caminhos, diz o Senhor. Se não recorremos à oração, podemos tomar decisões baseadas no que parece melhor, em vez do que Deus tem para nós. É por isso que é crucial que em cada etapa de nossas relações, recorramos à oração, buscando nos alinhar com os pensamentos e caminhos divinos. Somente através da oração podemos ter a clareza necessária para ver o que Deus está fazendo, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas ou incertas. É na intimidade da oração que podemos receber a paz que excede todo entendimento. Essa paz que nos dá a certeza de que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo em nossas relações, Deus tem tudo sob controle. Em João 14, verso 27, nos diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando oramos e buscamos a vontade de Deus em nossas relações, Ele nos dá uma paz profunda. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas de nossa confiança em seu plano perfeito. Nesse processo de oração, também devemos aprender a ser sinceros com Deus. Muitas vezes, ao falar com Ele, tentamos esconder nossos desejos mais profundos, nossas inseguranças ou nossos temores. No entanto, Deus nos conhece perfeitamente. Em Psalms 139, versos 23 e 24, o salmista Davi ora: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração de total abertura e sinceridade diante de Deus. À medida que oramos por nossas relações, é essencial que não apenas peçamos pelo que acreditamos que precisamos, mas também permitamos que Deus revele qualquer área em nossa vida que precise ser curada ou transformada. A oração é um espaço para que Deus nos revele a verdade, nos confronte com nossas realidades e nos guie a uma vida mais alinhada com sua vontade. Além de buscar sabedoria para nossas próprias relações, a oração também nos permite interceder pelos outros. Em 1 Timóteo 2, verso 1, Paulo nos instrui: Admoesto, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Se estamos em uma relação ou desejamos ter uma relação que honre a Deus, é importante que oremos também pela outra pessoa. Ao interceder em oração, pedimos a Deus que trabalhe no coração dessa pessoa, que a guie e forme segundo o seu propósito. A oração pelos outros nos ajuda a vê-los não apenas como pessoas, mas como aqueles por quem Cristo morreu, e nos permite amá-los desde uma perspectiva divina. Finalmente, a oração nos dá a oportunidade de ouvir a voz de Deus em nossas relações. É comum estarmos tão centrados em falar com Deus que esquecemos de ouvir o que Ele tem a dizer. Em Psalms 46, verso 10, Deus nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em nossas relações, também é importante aprender a ouvir em silêncio, a esperar pela resposta de Deus e a confiar que Ele nos falará no momento certo. A oração não é apenas uma ferramenta para pedir, mas um meio para ouvir a guia divina que nos levará pelo caminho certo. Em resumo, o poder da oração em nossas relações é imenso. A oração não apenas nos ajuda
a tomar decisões sábias, mas também nos aproxima de Deus. Nos dá paz, nos guia em momentos de incerteza e nos permite ver os outros como Ele os vê. Quando buscamos a vontade de Deus em nossas relações, estamos permitindo que Ele seja o centro de tudo o que fazemos. Se orarmos constantemente pela direção divina, seremos capazes de discernir quando é o momento de avançar e quando é o momento de esperar, quando é o momento de estar com alguém e quando é o momento de soltar. A oração nos dá a clareza e a paz que precisamos para caminhar em sua vontade, sabendo que no final, seu plano sempre será o melhor para nós. Em cada passo que damos, Deus está trabalhando nos bastidores, guiando nossas decisões, transformando nossas vidas e preparando o terreno para o que Ele dispôs para nós. A vida não é um conjunto de coincidências, é um plano divino cuidadosamente orquestrado, que se desdobra com uma precisão perfeita. O que parece aleatório ou fortuito tem um propósito muito maior. As pessoas que Deus coloca em seu caminho, as relações que parecem surgir do nada, não são meras casualidades. Se isso acontece, é porque Deus quer te ver com alguém, mas não apenas com alguém no sentido humano, é mais profundo que isso. Deus quer te ver com alguém porque através dessa pessoa, Ele está revelando algo essencial para seu crescimento espiritual, para seu propósito e para sua glória. O caminho das relações humanas está cheio de momentos de dúvida, de incerteza, de confusão, mas também está cheio de oportunidades para conhecer mais profundamente o coração de Deus. Cada vez que alguém entra em sua vida, seja para te ensinar, para te apoiar, ou até mesmo para te desafiar, é um sinal de que algo maior está em andamento. Às vezes, não entendemos por que algumas pessoas chegam à nossa vida apenas para partir, ou porque algumas relações não funcionam como esperávamos. Mas é nesses momentos de incerteza que devemos lembrar que Deus tem o controle absoluto. Em Romanos 8, verso 28, somos lembrados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo nos desafia a ver nossas relações com uma perspectiva diferente. Não são apenas pessoas que ocupam um lugar temporário em nossa vida. São instrumentos divinos colocados no momento perfeito para cumprir um propósito específico. Talvez não seja fácil compreender esse propósito de imediato, mas o que está claro é que cada encontro tem um impacto em nós. Deus usa cada pessoa para nos falar, para nos ensinar e para nos aproximar dele. É fundamental entender que, embora as relações sejam um caminho de bênção, também são um terreno de formação. A maneira como Deus nos guia através de nossas conexões com os outros é uma forma de nos moldar mais à sua imagem, de aprender a amar como Ele ama, de perdoar como Ele perdoa. Cada relação tem o potencial de te fazer mais como Cristo. Em vez de nos concentrarmos na ideia de que as relações servem apenas para satisfazer nossas necessidades emocionais, devemos vê-las como um meio de nos levar a uma vida mais plena, mais alinhada com a vontade divina. Quando Deus quer te ver com alguém, não é apenas para preencher um vazio. Ele quer que esse relacionamento seja um lugar onde seu amor se reflita, onde sua paz
se torne tangível, onde você possa encontrar direção, consolo e fortaleza. Assim, como a Bíblia nos ensina a caminhar em comunidade, a não viver em solidão, as relações divinas são uma expressão do corpo de Cristo que se edifica mutuamente, se apoia e se fortalece. Quando reflito sobre a mensagem de que Deus coloca pessoas em nossas vidas por um propósito divino, sinto meu coração se encher de gratidão e esperança. A ideia de que cada encontro, cada amizade, cada relacionamento não é mera coincidência, mas parte de um plano cuidadosamente orquestrado por Deus, me faz olhar para minha própria jornada com novos olhos. No Brasil, onde a fé é tão presente em nossas comunidades, famílias e celebrações, essa verdade ressoa profundamente. Vivemos em uma cultura que valoriza as conexões humanas, as conversas calorosas, os abraços apertados, e acredito que isso não é por acaso. Deus usa essas interações para nos ensinar, moldar e nos aproximar dele. A Bíblia, em Provérbios 16, versículo 9, nos diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa passagem me faz lembrar que mesmo quando penso que estou no controle, é Deus quem guia cada passo, cada pessoa que cruza meu caminho. Minha maior lição, ao refletir sobre isso, é a importância de estar aberto aos sinais divinos. Muitas vezes, em nossa correria diária, ignoramos as pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Talvez seja aquele colega de trabalho que sempre oferece uma palavra de encorajamento, ou um estranho que, em um momento de dificuldade, nos estende a mão. No Brasil, onde o calor humano é tão marcante, esses gestos não devem passar despercebidos. Já vivi momentos em que uma conversa aparentemente casual com um amigo ou até um desconhecido mudou minha perspectiva. Certa vez, em um culto na igreja, uma senhora que eu não conhecia se aproximou e compartilhou uma palavra de consolo que parecia vir diretamente de Deus. Naquele momento, senti que ele estava usando aquela pessoa para me lembrar que eu não estava sozinho. Isso me ensinou a valorizar cada encontro, pois, como vimos na história de Ruth e Noemi, até as conexões mais improváveis podem levar a bênçãos inimagináveis. Outro aprendizado que carrego é a necessidade de confiar no tempo de Deus. No Brasil, somos um povo apaixonado, muitas vezes ansioso por respostas rápidas, seja no amor, na amizade ou nas decisões da vida. Mas Deus nos convida à paciência. Em Eclesiastes 3, versículo 1, lemos: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nem todas as pessoas que entram em nossa vida estão destinadas a ficar para sempre. Algumas vêm para nos ensinar uma lição, outras para nos ajudar a crescer, e há aquelas que nos desafiam a sermos mais fortes. Já passei por relacionamentos que no início pareciam perfeitos, mas que com o tempo percebi que não estavam alinhados com o plano de Deus. Soltar essas relações foi doloroso, mas me ensinou a confiar que Deus sempre tem algo melhor preparado. Essa confiança me trouxe paz e me ajudou a enxergar que mesmo nas perdas, Deus está trabalhando para o meu bem. A oração também se tornou uma ferramenta essencial em minha vida após refletir sobre essa mensagem. No Brasil,
A oração é parte do nosso dia a dia, seja antes de uma refeição em família ou em momentos de dificuldade. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, somos exortados: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aplico isso ao buscar a vontade de Deus em meus relacionamentos. Quando estou em dúvida sobre uma amizade ou um romance, oro para que Deus me dê sabedoria. Já percebi que quando coloco minhas relações nas mãos dele, sinto uma paz que me guia para tomar decisões corretas, seja para continuar ou para deixar ir. Além disso, aprendi que cada relacionamento é uma oportunidade de refletir o amor de Deus. Em nossa cultura brasileira, onde o carinho e a solidariedade são tão valorizados, somos chamados a ser luz para os outros. Em João 15, versículo 12, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso me desafia a ser mais compassivo, paciente e generoso com as pessoas ao meu redor. Quando ajudo um amigo em um momento difícil ou perdoo alguém que me magoou, estou refletindo o amor de Deus. Certa vez, reconciliei-me com um parente após anos de desentendimento, e esse ato de perdão não apenas restaurou nossa relação, mas também me aproximou mais de Deus. Isso me ensinou que, ao amar como Cristo ama, não apenas edificamos os outros, mas também crescemos espiritualmente. Por fim, essa mensagem me lembra que Deus nunca age sem propósito. Em Romanos 8, versículo 28, lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aplico essa verdade ao confiar que cada pessoa que entra em minha vida, seja por um momento ou por uma vida inteira, tem um papel no plano de Deus. Isso mudou minha forma de ver as relações. Em vez de me apegar ao que não está alinhado com a vontade divina, aprendi a soltar com fé, sabendo que Deus está preparando algo maior. Vivo com mais gratidão, mais atenção aos sinais divinos e mais confiança de que Deus está guiando cada passo. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde para você. Clique no like para espalhar essa palavra de esperança. Compartilhe-se com alguém que precisa ouvir que Deus tem um plano para suas relações. E inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem inspiradora. Deixe nos comentários um amém ou conte-nos como Deus já usou alguém em sua vida para te ensinar algo especial. Fique até o final, porque há uma surpresa emocionante esperando por você. Vamos juntos descobrir o propósito divino em cada encontro.